Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. E também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e na cidade de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu os seus mandamentos em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes a Deus Aserá que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá. Por isso eles não quiseram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá, como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades armazéns, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Essa é a lista dos oficiais de acordo com os grupos de famílias que ele comandava. Adná era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300.000 soldados. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280.000 homens, e depois vinha Amazias, filho de Ziri, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados de escudo e arcos e flechas. Finalmente tinha Jozabade, que comandava 180.000 homens armados. Todos eles estavam ao serviço de Josafá em Jerusalém. Além deles, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá, os dois Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei
Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. E procurou convencer Josafá de ir com ele atacar a cidade de Ramote Gileade. Ele perguntou a Josafá: "Você vai comigo atacar Ramote?" Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os seus soldados. Iremos lutar junto com você, mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor." Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: "Devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Eles responderam: "Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória." Mas Josafá perguntou: "Não existe aqui mais algum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele?" Acabe respondeu: "Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim." "Não fale desse jeito", disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: "O que o Senhor Deus está dizendo é isso: com este chifre o Senhor lutará contra os sírios e o derrotará completamente." E os outros profetas profetizavam a mesma coisa. Eles diziam: "Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória." Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: "Todos os outros profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Porém Micaías respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que meu Deus mandar." Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: "Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Micaías respondeu: "Ataquem, pois vencerão, o Deus dará vitória." Mas Acabe disse: "Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade." "Quantas vezes preciso de dizer isso?" Micaías respondeu: "Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: esses homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz." Então Acabe disse a Josafá: "Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim." Micaías continuou: "Agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda." Ele perguntou: "Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá?" Alguns anjos disseram uma coisa, outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: "Eu enganarei Acabe." O espírito Como? O Senhor perguntou. E o espírito respondeu: "Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras." Então o Senhor ordenou: "Vá e engane Acabe, você conseguirá." E Micaías terminou dizendo a Acabe: "O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, rei." Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías e deu um tapa na cara dele e perguntou: "Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você?" "Você descobrirá isso quando entrar em um quarto nos fundos tentando se socorrer", respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: "Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham
Apõe água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor não falou comigo por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você usa suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo, mas Josafá gritou: E o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido, dê a volta e me leva para fora da batalha. Então, enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e o amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Aserá do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Beceba do sul até a região montanhosa de Efraim, no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem: Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome da criatura humana. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos juramentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores das cidades. Ele lhes deu a seguinte ordem: Cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus, o Senhor, respeitando-o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios da cidade de Judá apresentarem a você causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote, Amariá, terá a última palavra nas questões religiosas. O governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mão à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito.